Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa identidade. Mais uma vez, né? Sempre estamos falando de identidade, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre superestimar e subestimar. Nós precisamos de ter um equilíbrio. Nós sabemos que nós pertencemos a uma linhagem real. Nós somos filhos do rei, né? Nós somos filhos do rei. Mas muitas vezes nós não entendemos a nossa identidade em Deus. Nós não entendemos e por falta desse entender, nós ficamos com uma identidade um pouco desequilibrada. Nós precisamos de ter equilíbrio, saber na minha identidade qual aonde que eu me posiciono dentro dessa linhagem real que eu faço parte. Como filhos de Deus, nós fazemos parte de uma linhagem real. E superestimar é uma pessoa que atribui algo ou alguém um valor acima do que tem, né? Quando você se coloca acima dos outros, acima de certas situações, se acha melhor, se acha autossuficiente. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está num elevador com uma senhora e essa senhora começa a dizer para você: ah, você é muito bom, ah, você é muito capaz, ah, você é muito inteligente, ah, mas você é muito sábio, ah, mas você, as pessoas não te dão o valor que você tem. E aí você vai subindo, e aquilo às vezes vai entrando dentro do teu coração, né? Aquilo vai entrando, e às vezes nós temos que parar para pensar: será que o que eu faço é para minha glória ou é para a glória do Senhor? Será que eu sou bom demais? Será que eu sou competente demais? E muitas pessoas se acham dessa maneira, se pensam dessa maneira. Só que aí o elevador vai subindo. E chega no momento em que chegou no último andar. Vamos supor que esse último andar seja lá o 20º andar. Aí na hora que você chega perto do parapeito, essa senhora te empurra para baixo. E você cai. Por quê? Porque tudo isso aí é a soberba. E a palavra de Deus fala em Provérbios 16:18 que a soberba precede a ruína. E o espírito altivo precede o quê? A queda. Então nós sabemos que vai chegar um momento em que a queda vai vir. Então nós não podemos nos superestimar. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus, que nós somos dependentes. Ser filho é ser dependente, é saber que nós temos um pai, que nós dependemos desse pai. E é saber que eu não sou nem melhor e nem pior do que ninguém. Saber o meu ponto de equilíbrio. Qual que é o meu ponto de equilíbrio dentro dessa situação? Eu estou me achando demais? Essa senhora é a soberba. Talvez você pegou o elevador com essa senhora. E talvez você esteja se achando importante demais. Nossa, se eu sair da minha igreja, aquilo lá, tem ninguém para me substituir. Quero te dizer, ninguém é substituível. Para todo Davi, existe um Salomão. Para todo Elias, existe um Eliseu. Para todo Moisés, existe um Josué. Então, ninguém é substituível. Então, nós temos que entender que eu não posso ser, né? Eu não sou melhor do que ninguém e nem pior. Eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio da minha identidade. Então, existe um ponto de equilíbrio. E existe o contrário, né? Também eu não posso me subestimar, que aí é quando você se joga para baixo. É aquela pessoa, né, que ela se acha menos do que os outros. É aquele que acha que, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, é sempre vítima, sempre tem aquele complexo, né, de inferioridade, de que é menos do que o outro. Nós também não somos. Então, por isso, eu não posso me subestimar, porque se eu me subestimar, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com um exemplo aqui dentro da Bíblia, que eu vou te mostrar, do rei Uzias. O rei Uzias era um rei que ele temia o Senhor. E aí Deus deu para ele fama, riqueza, ele
fortificou a cidade, ele investiu no seu exército e várias coisas. E ele se tornou muito importante. Judá, na época que ele era rei, prosperou muito. E aí ele então ele pegou o elevador ali junto com a senhora soberba. E foi subindo, subindo, até que chegou um ponto em que ele despencou. Em que a soberba jogou ele lá de cima, né? Olha o que acontece. Segunda Crônica 26, versículo 16, fala assim: mas havendo-se já fortificado, Uzias, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor seu Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, ele contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. O que acontece? O soberbo, ele não aceita correção. Você descobre que a pessoa é soberba quando ela não aceita. Se você vai falar com ele assim: olha, fulano, você errou nisso aqui. Não, eu não erro. Eu não. Os outros é que estão errados, eu não estou errada não. Olha o que aconteceu. Uzias, ele fez uma coisa que só era papel do sacerdote, não era papel de um rei. É queimar incenso não. Desde a lei, né, lá de Moisés, lá em Levítico, Deus separou a tribo de Levi, para que eles fossem, e a descendência de Arão, para que fossem sacerdotes. Então só eles podiam queimar incenso, só eles poderiam oferecer sacrifícios, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo do Santo uma vez por ano. Então isso aqui era eles que faziam, não competia ao rei fazer isso. E aí Uzias, ele se indignou: não, eu sou rei, eu sou poderoso, que isso? Aí os sacerdotes, né, olharam para ele e ele estava o quê? Leproso. O Uzias, quando ele chegou lá, ele subiu com a senhora soberba, e quando ele chegou lá em cima, ele podia ter descido de repente pela escada de emergência, né? Existe uma escada de emergência que você pode descer por ela. Se você subiu alto assim, se você está se achando a última bolacha do pacote, né? Se você está se achando demais, desce a escada. Como diz, né, o Clodovil, calça sandálias da humildade. Desce a escada da emergência. Por quê? Como ele não fez, ele não aceitou a correção, ele foi despencado. Ele despencou lá de cima. Porque agora ele não podia mais ir para o Palácio Real, ele não podia andar mais pela cidade, ele não podia entrar no templo, ele não podia nada disso, ele tinha que morar fora da cidade, porque ele estava leproso. E os leprosos não podem nem viver dentro da cidade. Então, o que fala o Provérbio 16, 18? Que a soberba precede a ruína. E o de coração altivo precede o quê? A queda. O que aconteceu? Ele exaltou o coração. Ele se achou que ele podia fazer isso. Então, nós temos que entender que o Deus, ele nos abençoa. Deus pode nos colocar em local de destaque, como colocou Uzias. Deus pode nos dar riqueza, fama, honra. Deus pode sim. Mas nós não podemos exaltar o nosso coração. Nós temos sempre que entender, nós temos sempre que aprender a nossa posição, o nosso lugar. E entender que é a nossa dependência de Deus. Ele que estava passando por cima de Deus. Porque Deus o próprio sacerdote falou para ele, olha, Deus fala assim, ó, mas os sacerdotes de Arão que são consagrados, Deus separou. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que é Deus que falou que Arão, que era a linhagem de Arão que seriam os sacerdotes. Foi Deus que escolheu. Então ele queria passar agora por cima de Deus. E nós vemos o quê? A queda. Nós vemos que essa foi também um dos primeiros pecados, né?
pecado lá de Lucifer. Ele achou que ele podia ser mais do que Deus. E Uzias aqui está achando que ele podia também passar por cima da ordem de Deus. E Lucifer achou isso. Eu sou tal, eu sou um querubim ungido, eu sou o oferidor de formosura e beleza. Não, eu sou. Só que aconteceu, despencou. Despencou e está em queda livre. Né? Foi despencado do terceiro dos céus para regiões celestiais, para a terra. Hoje a palavra de Deus fala, né? Que ele tem acesso à terra, mas que ele habita mesmo nas regiões celestiais. Fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, ou espiritual da maldade nas regiões celestiais. Mas, porém, durante a grande tribulação, ele vai ser expulso também das regiões celestiais. E aí ele vai vir direto para a terra. E da terra ele vai ser lançado depois no abismo. Então eu sempre falo, ele está em queda livre. Porque a soberba precede o quê? A ruína, a queda. Precede isso. E é isso que acontece com o soberbo. Por isso nós sempre temos que pedir a Deus que sonda o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso sentimento é enganoso. A palavra de Deus fala que o Davi, ele fala assim, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque às vezes a nossa mente, ela nos sabota. Ela nos sabota. E nós começamos a achar que, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que todos nós vamos para o mesmo lugar. E aí, às vezes, isso aí vai te preceder uma ruína terrível. Mas também eu não posso me subestimar. Subestimar é quando eu me acho menos do que eu sou. Eu me acho menos do que eu sou. Imagina você casa com um homem. Aí você acha que esse homem vai ser provedor, vai cuidar de você no início. Aí depois você engorda um pouquinho e fala assim, não vou sair com você, não, você está muito gorda. Aí você vai tirar uma carteira e fala assim, não, mas você não serve para dirigir. Tudo que você vai fazer, ele te coloca para baixo. Né? Aí isso aí é o complexo de inferioridade. Você não pode ser casada com esse complexo de inferioridade. Você tem que ter o quê? Divorciar dele. Você precisa sair fora. Você não pode se casar com isso. E tem muitas pessoas casadas com o complexo de inferioridade. Pessoas casadas que se acham casadas com esse complexo, que acham que não pode nada, que não é capaz de nada. Então são dois extremos. Então nós não podemos viver nos extremos. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Eu não posso nem me subestimar, achar que eu sou o bam, e também eu não posso também achar que também eu não sou nada, porque a minha identidade em Cristo mostra que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma posição real, mas que eu não sou melhor e nem pior. Então é o ponto de equilíbrio. Nós precisamos achar dentro da nossa identidade esse ponto de equilíbrio. Então, eu queria pegar um exemplo agora com relação à humildade. Pegar um exemplo de Ruth. Todo mundo conhece o livro de Ruth, tá? Eu não vou ler para não ficar um vídeo muito longo. Mas Ruth, o livro dela conta uma história de uma família que morava em Belém de Judá. E aí houve uma fome lá e eles foram, né, foi na época do juízo que isso aconteceu. Eles foram e peregrinar em Moabe. Só quando chegou em Moabe, a família, né, o homem era Elimeleque, a mulher era Noemi. E lá tinham dois filhos casaram com as duas moabitas, Ofra e Ruth. Só que acontece o quê? O Elimeleque morreu, que era o pai, e os dois filhos de Noemi também morreram. E aí ficou a Noemi e as duas noras. No sentido afetivo, Noemi perdeu muito, né? Quem mais sofreu foi ela, porque ela perdeu o marido, ela ficou viúva e ela perdeu os dois filhos. Imagina o que é isso? Perder dois filhos, perder uma mãe, enterrar os filhos, deve ser um sofrimento muito grande, porque a lei natural são os filhos enterrar os pais, não os pais os filhos. E isso aconteceu com ela. Mas, no sentido de sociocultural, Ruth também sofreu muito. Por quê? Porque Ruth era moabita. E o Israel não se dava bem com Moabe. Eles eram inimigos. Lá em Deuteronômio 23, acho que é o versículo 3, diz que nem amonita, nem moabita entraria na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. Só que Ruth, ela faz uma escolha. Ela escolhe se humilhar.
Porque ela sabia que quando ela chegasse em Israel, ela seria rejeitada. Né? Ela poderia ser rejeitada pela questão dela ser uma estrangeira. E também, né, pela lei, Deus não era comum casar com estrangeiro. Era uma coisa que eles aceitavam muito bem, por causa da cultura deles. E aí, Ruth, ela começa a trabalhar. Mas antes disso, eu quero só ler um versículo que está aqui no Ruth 1,16, fala assim: disse Ruth, não insista comigo, para que te deixe. Ela falando com a Noemi, né? E me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela se converte ao Deus verdadeiro. Ela se converte ao Deus de Israel. Porém, por que eu falo que ela escolheu se humilhar? Ela escolheu se humilhar por quê? Porque em Moabe ela tinha uma casa. Certamente ela tinha pais, ela devia ter irmãos, ela tinha família, ela tinha amigos, ela tinha vizinho, ela tinha os costumes deles, moabita. E agora ela foi para uma terra que ela não conhecia ninguém. Ela foi para uma terra que era inimiga de Israel. Imagina, às vezes a pessoa sai aqui do Brasil, vai para um outro país. Chega lá, ele é hostilizado. Hoje, né? Imagina nessa época que eles viviam em guerras. Imagina a hostilidade que Ruth pode ter sofrido. Mas ela escolheu se humilhar. E é tão interessante que nós vemos que o que ela fez foi o mesmo que Jesus fez. Porque Jesus, ele escolheu, ele se humilhou. E ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que Jesus se humilhou? A própria palavra de Deus fala que ele se humilhou ao ponto de morrer morte e morte de cruz. Porque a morte de cruz era para bandido, era para malfeitores, era uma morte vergonhosa, era uma morte terrível, terrível. E, no entanto, ele se humilhou quando ele deixou toda a glória, o esplendor da glória dele, e se vestiu de homem, e nasceu como homem, e homem de dores. Ele passou por todo tipo de tentação, de sofrimento aqui nessa terra, e teve essa morte terrível. Ele escolheu. E aqui Ruth escolhe por amor a Noemi. Jesus escolheu por amor a nós. Jesus escolheu por amor a nós. Aqui Ruth escolhe por amor a Noemi, porque Noemi já era velha. Como que Noemi iria trabalhar? Como Noemi ia sobreviver? Então a Ruth, naquela época não havia pensão alimentícia. O homem não deixava, né? O homem cuidava da esposa. Se o homem morresse, eram os filhos que cuidavam, mas ela não tinha nem esposa nem filho. Então ela é sozinha. E aí Ruth vai, e Ruth começa, naquela época havia uma lei que o que caía de grãos, né? Quando eles iam colher, o tempo da colheita, o que caía no chão ficava para o pobre. As pessoas não podiam ir ali, o dono, né, daquele campo, ele não podia ali mandar os seus trabalhadores pegar, não, porque aquilo que ficava, o que ia ficar indo, vinha para trás, aquele pobre, aquele que não tinha como sobreviver, ele vinha colhendo por atrás daquilo que caía. E aí Ruth foi fazer isso, justamente no campo de Boaz. E ali, no campo de Boaz, um dia Boaz olha para ela, e ele olha e ele se agrada dela. Mas ele pergunta quem ela era, e ela nem fala com ele direito, né? Aí ele pergunta quem ela fala assim, eu sou uma de tuas servas. Ela não, é o 2,13. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então agora ela está se subestimando, né? Ela está se colocando muito para baixo. Eu não sou nem como uma das suas servas. Eu sou ninguém. É como se ela dissesse assim, ela não falou o nome dela, ela falou a nacionalidade dela, ela falou, eu não sou nem como uma das tuas servas. É a primeira vez que ela fala com ele. Só que no capítulo 3, né? No capítulo 3, quando ela chega e ela conta, né, para Noemi, ela conta para Noemi assim, olha, eu fui pegar, né, restos de colheitas lá no campo de Boaz. E Ruth sabia. Noemi sabia que Boaz
era da família de Elimeleque, ele podia ser um resgatador, porque naquela época existia uma lei que quando o marido morresse, coisa, podia haver um resgate, alguém podia resgatar aquilo que foi do marido. A mulher não tinha, a herança não ficava para a mulher, não. Tinha que haver um resgatador, tinha que haver um homem. E aí, o que acontece? Ela conta para ela e aí Noemi tem uma ideia. E Noemi fala para ela assim: olha, veste a tua melhor roupa, toma banho, se veste a melhor roupa, se apronta e vai. Quando ele estiver, né, vai lá na hora da colheita, à noite, quando tiver acabado tudo, tá no 3, olha, 3, fala assim, ó, lava-te, pois unge-te e veste as tuas vestes, desce a ira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Entra, e descobrilhar-lhe os pés, e deitará, e ele fará saber o que deves. E te deitarás, e ele te fará saber o que deves. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Ou seja, Ruth era moabita, ela não entendia nada disso. Ela não entendia isso. Quando ela levanta o pé do homem, porque descalçar o homem naquela época era uma vergonha. Era uma vergonha. Então, havia uma lei que se a pessoa descalçasse os pés, deixa eu achar aqui no verso 4 para vocês. Fala assim que o homem, ele tinha que ele tirava o sapato dele, significava que ele estava abrindo mão, né, daquela herdade, daquela resgate. Eu queria achar aqui o versículo, mas não achei. Porque havia um outro resgatador, que era primeiro que ele. Então Boaz foi lá e falou, olha, você vai resgatar aquela mulher ou não? Ele falou, resgato. Aí depois ele falou, mas quem resgatar vai ter que casar com a Ruth. Ele falou, não, então eu não quero não. Ele não queria casar, né? Então o verso 4, 7 fala assim, ó, havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão ao contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isso era para testemunha Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Quer dizer, não tinha contrato, né? Então tinha algo que eles faziam para demonstrar que eles não queriam. Então descalçava o sapato. Então quando descalçava o sapato, tirava o sapato, aquilo significava que ele estava abrindo mão de ser o resgatador da pessoa. E aí, quando ela descobriu os pés dele, ela nem sabia o que ela estava fazendo. Mas Boaz sabia. Boaz sabia. E engraçado que a pessoa humilde, olha para você ver, nós vimos soberbo, ele não aceita ser ensinado. Ele não aceita correção. Mas o humilde, ele tem um coração ensinável. A Ruth falou com a Noemi assim, Noemi, tudo que você me falar, eu vou fazer. E parece uma coisa esquisita. Vestir a melhor roupa para ir para o meio de um breu, um lugar tudo escuro? Não, quando ele deitar, você vai deitar no pé dele. Parece assim uma simpatia junina, como diz o outro. Tem muito esquisito, né? Muito esquisito. Você vai vestir a minha melhor roupa, você vai se lavar, você vai se ungir, você vai ficar bonita. Mas praticamente ele nem viu ela. E aí ela foi, deitou lá no pé dele. E aí então, quando ele pergunta, né? Aí ela diz, tudo quanto você me disser eu vou fazer. E aí ela faz. E aí ela deitou nos pés dele, tá no 7, que ela deitou, descobriu os pés dele. Aí fala o verso 8, e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia seus pés, e disse ele, quem és tu? E agora, olha para você ver, agora ela já estava mais, com uma identidade mais equilibrada. Aí ela fala, e ela diz, sou Ruth, tua serva, estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Glória a Deus, né? Então, assim, Deus exalta o humilde. Mas o que ele faz? Que ele abate o soberbo. E aqui, Ruth, ela foi humilde. Ela foi humilde quando ela largou
Moabe para acompanhar a Noemi, sabendo que a Noemi era velha, não tinha nada, a Noemi não tinha nada para oferecer para ela, nada. Chegou lá, o que ela fez? Ela foi catar espigas, resto, né, que caísse no chão, para ela sobreviver. E aí quando ele pergunta quem ela fala, não sou nenhuma das tuas servas, eu sou ninguém. Né? Aí já é uma subestimar, é subestimar. É como o Gideão, né, lá malhando o trigo no lagar também para sobreviver. E o anjo aparece para ele e fala, vai nessa tua força. Que eu? Nossa, eu sou da menor família. Eu não tenho condições disso não. E aí o que acontece? Agora, ela tem um coração ensinável. E esse coração ensinável coloca ela numa posição de destaque. O humilde, o humilhado, ele é exaltado. E agora, então, o Boaz se casa com a Ruth. Ele se casa com a Ruth, o que acontece? O que acontece, o mais interessante, é que ele se casa com ela e ela se torna uma pessoa que a linhagem dela, ela entra na linhagem de Jesus Cristo. Ela entra na linhagem de Jesus. Um tempo, né, em que a promessa é liberada e a promessa cumprida, precisou ter o quê? Uma identidade mudada. Dela saiu o quê? O filho, que vai ser agora da linhagem de Jesus Cristo. 4, versículo 7, fala assim, ó. Não é o 4, 7, não. O 13. O 17, o 4, 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, né, não é Noemi que teve o filho através de Ruth. Ruth teve o filho. E essa moabita, essa estrangeira, que se humilhou para ajudar a sogra, a ex-sogra, né, que não era nem sogra mais, porque já não tinha mais o marido. Mas ela se compadeceu dessa ex-sogra e foi lá ser catadora de espigas que caíam no chão para sobreviver. Mas ela teve um coração ensinável. Quando a Noemi falou com ela assim, você vai deitar no pé dele, você vai vestir a melhor roupa, ela nem sabia que ele era costume de Israel, que não era costume de Moabita, não. Só que ela falou, tudo que você falar que é para me fazer, eu vou fazer. Porque ela é humilde, ele tem um coração ensinável. Ele não ignora. Ela podia ter falado assim, quê? Não vou fazer nada disso, não, você tá doida? Eu vou lá vestir melhor roupa para ir pro meio do mato, no meio do escuro. Porque era isso, era uma escuridão danada. Que coisa esquisita é essa? Mas não, ela falou, tudo que você mandou fazer, eu vou fazer. E ela foi e fez, e ele se tornou o quê? O resgatador. E ela se casa agora com um homem riquíssimo. E ela ainda ele ainda pega tudo aquilo que era de Elimeleque. E ela se torna uma mulher honrada. Tão honrada que ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela era uma pessoa humilde e é ensinável. Então nós temos que entender duas coisas. Se nós estamos nos subestimando, nos colocando acima de quem nós somos, nós podemos ter uma queda terrível. Por isso é tempo de descer pela escada de incêndio rapidinho, né? Descer desse patamar aí de se achar melhor do que os outros. Né? Você não é melhor porque você tem mais dinheiro, você não é melhor porque o seu patrão, você não é melhor... Não. A palavra de Deus fala que diante de Deus nós somos todos iguais. Todos. Não tem ninguém que Deus não faz acepção de pessoas. Para ele não existe diferença. Então ninguém é melhor do que ninguém. E no final nós vamos chegar, todos nós vamos ter o mesmo destino. Todos nós. Então, hoje nós vivemos aqui nessa terra. Nós vivemos aqui para preparar a nossa eternidade. Então eu tenho que entender que é aqui que eu estou me posicionando na minha identidade para eu viver a eternidade. Se eu não me posicionar corretamente aqui, eu posso comprometer a minha eternidade. Então eu tenho que entender uma coisa. Eu vou obedecer a Deus e aos homens diante daquilo que eles estiverem correto comigo, né? O que o homem estiver correto comigo. Claro que Deus ele não erra.
e eu vou ser humilde. E ser humilde não significa ser capacho de ninguém. Ser humilde não significa que você é menos do que ninguém. Ser humilde não significa, é pobreza. Não, humildade tem nada a ver com pobreza. Tem muito pobre arrogante e tem muito rico humilde. Então não é nada disso. Humildade é você se colocar no local certo, é você ter equilíbrio, é você ter a sua identidade equilibrada, sabendo que você não é melhor e nem pior, que você é igual e que nunca você vai pisar em ninguém. Também você não tem que ser pisado por ninguém. Então nós precisamos de um equilíbrio, nem superestimar, nem subestimar. Amém? Espero que você tenha entendido e peça ao Senhor, porque o nosso coração ele é enganoso. Peça ao Senhor, Senhor, eu estou me colocando acima das pessoas, eu estou achando que eu sou melhor, eu estou achando que eu estou me comparando aqui e achando que o fulano é menos do que eu. Então eu preciso pedir ao Espírito Santo, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. E eu também não posso ser casada com um complexo de inferioridade, aceitar ser pisada e capacho de ninguém. Então eu tenho que entender, né, de ter esse equilíbrio emocional. Amém? Que Deus continue te abençoando até o próximo vídeo.